205-3030. Doutor, é normal, ontem inclusive eu recebi uma ligação de uma pessoa relatando que ela teve Covid, né? Se recuperou inclusive da Covid já há uns 5 meses, só que ela sente que o coração dela ficou meio mais acelerado do que antes da pandemia. É normal isso acontecer? Então, Marcos, a gente está descobrindo isso ainda aos poucos. A gente está começando a coletar dados e juntar informações para aprender a conviver com as consequências do Covid. Do mesmo modo que, certamente, durante a fase mais aguda da chikungunya, ninguém tinha ideia de que vários e vários pacientes passariam meses até anos com aquelas dores articulares terríveis. Quem teve chikungunya e ficou com as sequelas da chikungunya sabe bem o que é isso. A gente talvez não esperasse por esse tipo de complicação tardia. Do mesmo jeito, a gente também não imaginava como se comportariam os pacientes recuperados do Covid, e agora é que a gente começa a ver a forma de manifestação e de apresentação de diversos pacientes. E é fato, eu não tenho dados científicos aqui para embasar, para confirmar isso, mas é fato que a gente percebe que vários pacientes têm procurado o consultório relatando sintomas cardiológicos ou queixas hemodinâmicas, como aumento de frequência cardíaca, e mesmo sem sentir nada, né, ele nota o aumento da frequência cardíaca, nota o aumento da pressão arterial, e não tem outra coisa para relacionar a não ser ter tido Covid. Eles percebem que essas alterações elas passaram a ocorrer após a vigência do Covid. Então a gente tem pacientes com queixas de falta de ar, tem pacientes com queixas de dor torácica, tem pacientes com queixas de palpitações e frequência cardíaca elevada, e temos muitos pacientes com oscilação, principalmente elevação da pressão arterial após o Covid. Não está bem claro ainda, bem definido ainda por qual mecanismo isso acontece. A gente não sabe se é a persistência de algum anticorpo que possa causar uma reação autoimune, como por exemplo, no caso da chikungunya, no caso da febre reumática, quando o paciente tem uma chamada crise de garganta, né? Ele tem uma faringite, e depois dessa faringite o corpo ele produz anticorpos para se defender da bactéria. Do mesmo jeito, na chikungunya, o corpo produz anticorpos para se defender do vírus da chikungunya. E aí esses anticorpos acabam atacando uma outra região do próprio corpo, né? E aí, no caso da febre reumática, o paciente passa a ter problemas articulares ou até mesmo problemas cardíacos, que também podem acontecer nesse contexto. No caso da chikungunya, são as dores que são crônicas aí, muito provavelmente relacionadas a esses anticorpos persistentes. A própria doença de Chagas, por exemplo, que é um assunto que a gente sempre traz muito aqui, ela é uma doença que ela não é causada diretamente pelo acometimento do parasita, do Trypanosoma cruzi. Pelo menos as manifestações cardíacas, elas muitas vezes não são relacionadas a isso. Tanto é que o tratamento, não sendo na fase aguda ou para crianças ou pessoas imunocomprometidas, o tratamento, ele, via de regra, não envolve você tentar eliminar o parasita, porque boa parte desses sintomas são devidos aos anticorpos que nós produzimos contra o parasita, e que algumas vezes atacam, essa reação imune, ela ataca outros órgãos do nosso corpo. Então é possível, nesse caso, que o Covid gere os anticorpos que nos defendem do vírus, fazem com que a gente sobreviva ao vírus e siga adiante, mas esses mesmos anticorpos às vezes confundem, né, algumas áreas do nosso organismo com o vírus. Eles acham que o nosso coração, ou o pulmão, ou algum outro órgão, as articulações são muito comuns, eles acham que algum órgão desses é o próprio vírus e passa a atacá-lo. E isso resulta muitas vezes em algumas doenças. A gente não sabe se é por isso ainda. Já existe um termo chamado síndrome pós-Covid, né? Que é um conjunto de sinais e sintomas que aparecem após a resolução do quadro agudo da doença, e a fisiopatologia envolvida ainda está em estudo, em acompanhamento, para a gente tentar entender melhor do que se passa. Apesar de já ter um ano, apesar de parecer uma eternidade, né,
para a ciência, para a medicina, ainda é muito novo a coleta de informações para a gente embasar e dizer, olha, com certeza é isso ou aquilo. Uma outra possibilidade, especialmente nesses casos de elevação de frequência cardíaca e elevação de pressão arterial e cansaço aos esforços, uma possibilidade que seria não relacionada diretamente à própria doença ou ao próprio Covid, seria a perda da capacidade física, a perda do condicionamento físico. Porque você imagina, é uma doença que em alguns casos leves se comporta basicamente como um quadro gripal, uma gripe pequena. Mas em outros casos, a gente sabe muito bem disso, os pacientes têm evoluções muito graves, chegam perto da morte, veem a morte de frente e conseguem vencer a doença e sobreviver. Nesses casos mais graves, os pacientes que ficam internados, você tem uma grande perda da capacidade física, da mobilidade. Você geralmente você fica internado no leito de hospital por dias, nessa internação você não anda, você mal se levanta do leito. Quem está internado na UTI, obviamente, não vai nem fazer isso, nem se levantar. Depois disso, você ainda tem uma longa etapa de recuperação em casa, tudo isso para preservar a função pulmonar, não desgastar, vamos dizer assim, tanto o paciente, não exigir muito na função pulmonar. Mas isso descondiciona a pessoa. Quem faz atividade física sabe muito bem o que é isso. Você faz academia ou caminha na ilha 5 vezes por semana. Se você tiver uma doença que você passar uma semana sem ir para a academia ou sem fazer sua atividade física, na outra semana, quando você volta, você já não volta com o mesmo pique, com a mesma disposição para fazer a sua atividade física. Agora, você imagine uma doença que pega de uma forma mais grave, que o paciente passe 30 dias, por exemplo, sem fazer absolutamente nada. Quando ele volta à sua rotina, mesmo que não seja de fazer atividades físicas, seja só a rotina do dia a dia mesmo, de trabalhar, de fazer suas coisas de casa, quando essa pessoa ela volta, ela pode perceber uma grande discrepância, uma grande diferença do que ela era antes para o que ela está naquele momento. E isso pode ser atribuído à perda do condicionamento físico. E é parte, inclusive, do tratamento, né? Fazer essa reabilitação, fazer com que o paciente volte aos poucos a tentar ser aquilo que era antes, ter a mesma capacidade e condicionamento que ele tinha antes de ter a doença, antes de ter o Covid. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia. Marco, bom dia. Eu queria saber aí do doutor, porque eu tenho uma dor fina assim dentro de mim, como se fosse do lado do coração. Eu tive no coronavírus, ela me deu, e eu venho sentindo várias vezes assim, mas eu sentia para trás essa dor fina atacando no peito. É problema de coração. E aí, doutor Wagner? Então, não tem como a gente definir com certeza, né, sem maiores detalhes acerca dos fatores de risco, das características da própria dor, como, por exemplo, duração, se ela irradia, se ela é acompanhada de outros sintomas. Então, não tem como... se a pergunta foi, pode ser coração, se eu tivesse uma palavra para responder, eu responderia que pode, certo? Porém, a gente precisa detalhar mais à frente, porque dizer que pode ser do coração não quer dizer que é do coração, tá certo? A gente precisa deixar muito claro isso, né? Essa dor ela pode ser cardiológica, ela pode ter uma origem cardíaca, pode ter sido de alguma forma relacionada, de fato, ao Covid que apareceu anteriormente, mas a gente precisa levar em conta aí que a única característica que ela descreveu da dor é o tipo, o jeito que dói, que é uma dor fina, né? Pelo que ela descreveu, é uma dor fina. E essa não é uma característica muito comum das dores de origem cardiológica, né? Do que a gente chama de dor anginosa. Existem algumas dores que se comportam dessa forma, algumas dores cardíacas dessa forma, como pericardite, mas são exceções. A regra, que é o que preocupa a maioria das pessoas, é a dor cardíaca que nós chamamos de dor anginosa, que é a da angina, que é a da obstrução das artérias coronárias, né, que é a da isquemia miocárdica. Essa dor, ela costuma ser uma dor espalhada, né? Eu presto atenção, a gente presta atenção no consultório no que o paciente usa para apontar a dor. Eu costumo perguntar assim, onde é a dor? Eu quero saber onde é, mas eu quero saber principalmente o que a pessoa usa para apontar. Quando a pessoa aponta a dor com a ponta do dedo, em geral, a gente desconfia um pouco menos. Isso não quer dizer, pelo amor de Deus, que uma dor que você aponta com a ponta do dedo,
ela está descartada a possibilidade de ser cardíaca. Mas é um elemento a mais. É como se a gente fosse investigar mesmo, Marco. Você de vez em quando, não, frequentemente vocês conversam aqui com o pessoal da Polícia Civil, eles tratam de investigações. Para você investigar um determinado caso, você precisa de muitos elementos. Você precisa coletar uma prova, você precisa de informações de um depoimento de uma testemunha. Então, tudo isso é um processo mais ou menos parecido. A gente precisa coletar informações não de testemunha, mas da própria pessoa que vai dar o depoimento dela. A gente precisa ir em busca de algumas provas com exames complementares, examinando o próprio paciente. Tudo isso para a gente tentar chegar a alguma suspeita mais forte ou até mesmo a alguma conclusão. Então, nesse caso especificamente, quando o paciente aponta o dedo, aponta a dor com a ponta do dedo, em geral a gente desconfia um pouco menos, mas a gente pode ainda assim acreditar que a dor seja de origem cardíaca por outras razões, mas usando apenas essa informação, se a dor é fina, é uma pontada, é uma facada, em geral a gente costuma desconfiar um pouco menos. Quando o paciente usa a palma da mão, né, a mão espalhada sobre o peito, e diz que a dor não é fina, mas pelo contrário, ela é uma dor em peso, ela é uma dor queimando, ela é uma dor arrochando, ele espalma a mão e depois ele arrocha a mão em frente para mostrar o gesto de que a dor é opressiva. Essa dor a gente já desconfia um pouco mais, ela já ganha um pontinho a mais na nossa investigação. Então, pela descrição que ela nos deu, né, de que a dor era uma dor fina, é uma dor que não é tão frequentemente associada à dor anginosa. Pode ser? Pode. Se fosse, mais uma vez, se fosse só uma palavra, eu diria que pode. Mas, se eu acho que realmente aí a gente precisaria de mais informações, porque apenas por essa característica não é possível a gente fechar esse diagnóstico. Então, eu faltei a minha aula de inglês, pelo amor de Deus, me corrija aqui nessa programação aqui, tá certo. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte: doutor, sou uma mulher de 29 anos e tem menos de 10 anos que descobri que tem uma arritmia chamada Wolff-Parkinson-White. Wolff-Parkinson-White, na verdade é o nome... Wolff, W-O-L-F-F. Parkinson-White. Parkinson é da doença de Parkinson, porque foi um dos descobridores. E White de branco. Pronto, então... É uma síndrome, na verdade. É uma doença, uma arritmia que foi descoberta ou mencionada por esses três estudiosos e ganhou, foi batizada com o nome deles. Também é conhecida como pré-excitação ventricular. E ela relata o seguinte: sendo que desde a minha adolescência eu sentia palpitações estranhas no meu coração, ficava tonta e com os batimentos muito acelerados. Há uns 5 ou 6 anos fiz exames, inclusive consultei o doutor para saber mais sobre esse tipo de arritmia. Na época foi dito que a cura seria através de um processo chamado ablação, sendo que até hoje não o fiz. Doutor, essa arritmia pode causar uma morte súbita, pois pratico exercício físico, faço as minhas atividades normais, mas vez ou outra a arritmia ataca e eu só espero passar. Não tenho nenhum tipo de comorbidade, 1,60 m, 66 quilos. Pronto. Via de regra, a síndrome de Wolff-Parkinson-White, ela pode sim ser associada à morte súbita, mas em casos bem raros e específicos, que é quando ela costuma ser associada a uma outra arritmia que normalmente não está presente na grossa maioria dos pacientes, que é o que nós chamamos de fibrilação atrial. A fibrilação atrial é uma doença até frequente na prática clínica, mas a associação de fibrilação atrial com síndrome de Wolff-Parkinson-White é que não é tão frequente assim. Quando o paciente tem essas duas arritmias, você pode ter uma alta passagem de corrente elétrica da parte atrial do coração, que é a parte de cima do coração, onde é gerados os impulsos, para a parte ventricular do coração. E isso pode resultar naquilo que nós chamamos de fibrilação ventricular, a fibrilação ventricular em si própria é uma forma de parada cardíaca, e quando acontece em ambientes onde o paciente não tenha condições de ter um resgate adequado, pode resultar no que nós chamamos de morte súbita, sim. Entretanto, é uma ocorrência rara, é uma ocorrência de certa forma rara. O aparecimento conjunto dessas duas arritmias. De um modo geral, na síndrome de Wolff-Parkinson-White, a gente tem, de fato, dois tipos de tratamento. Um seria através de uso de medicações para tentar controlar o aparecimento dos sintomas.
porém, em muitos casos não é eficiente o suficiente, né? Eficiente ou suficiente para deixar o paciente livre de sintomas e livre de riscos. Na maior parte dos casos, a gente acaba indicando, de fato, fazer o que chamamos de estudo eletrofisiológico, que é um mapeamento de toda a corrente elétrica que passa no coração, um exame parecido com cateterismo cardíaco, mas com uma outra finalidade. E após o estudo eletrofisiológico, fazer uma tentativa de ablação. A ablação é como se fosse uma cauterização, uma queimagem, né? Você vai lá e queima uma determinada via, que é exatamente o que nós chamamos de via acessória, e através da cauterização dessa via acessória, você elimina por completo a arritmia e o paciente deixa de ter esse risco que ele tem, que apesar de ser pequeno, mas ele é real, ele acontece. Então, essa é a resposta. Existe o risco? Existe. A gente consideraria que seria um risco pequeno, mas que precisa ficar atento, porque essa ocorrência ela pode ser realmente drástica. O tratamento definitivo, o tratamento que resolveria, seria a ablação por radiofrequência mesmo. Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, Marcos Dantas. Perguntar aí a doutor Êndio, é porque eu tive Covid, aí eu sinto assim, que eu senti minha voz meio atrapalhada, assim, um pouco rouca. Aí também me deu uma ansiedade muito grande. Aí eu fui para uma médica lá no sítio lá de casa, a médica de São Bento passou Estilofran para mim tomar para ansiedade. Eu quero saber se é para mim continuar com esse remédio, porque eu não queria me aviciar, não. Pergunta aí a ele, e se minha voz pode voltar ao normal, porque já vai fazer 2 meses que eu saí do hospital, passei 10 dias. Queria saber. Eu já estou bem melhor. Essa definição do tempo de tratamento com a medicação, provavelmente é o escitalopram, é uma medicação muito utilizada para transtornos de ansiedade, mas também para outros quadros psiquiátricos e psicológicos, como transtorno obsessivo compulsivo, depressão, transtorno ansioso misto, né, que é com ansiedade e depressão associados. Essa medicação, a duração do tratamento dela, ela tem que ser definida de comum acordo entre o médico e o paciente, né? Como eu não conheço a fundo todos os detalhes do caso dela, a gente não pode dizer especificamente quanto tempo ela deveria ficar tomando. Isso ela poderia voltar para a médica para tentar combinar com ela um período específico de uso da medicação, e já que é do desejo dela não ficar tomando, com medo de ficar dependente da medicação, tentar programar já uma data de retirada. Algumas vezes até para facilitar isso, para amenizar essa retirada e não ter maiores problemas, alguns médicos promovem o que a gente chama de desmame, que é ir reduzindo lentamente. Quando você faz por pouco tempo, algumas vezes nem é necessário fazer esse tipo de conduta. Com relação à voz dela, se a voz vai voltar ao normal, a gente espera que sim, né? Eu estou entendendo aqui, né, no contexto dessa história, que essa rouquidão, essa voz trêmula dela pode estar associada ela não deu maiores detalhes do assunto, então eu estou presumindo aqui que essa voz trêmula e essa rouquidão são associadas então aí ao quadro da ansiedade que ela desenvolveu após o Covid, que tem sido inclusive frequente, viu, Marcos? Tem muitos pacientes que desenvolveram quadros de ansiedade após o Covid, e alguns mesmo sem ter também, né? Mudou a vida. Eu acho que não tem ser humano. O Vitor contou aqui no Facebook que desenvolveu arritmia. Não tem ser humano aqui nesse planeta que vivo esteja, que não tenha tido algum grau de estresse em relação, não tenha mudado de vida de alguma forma em relação depois do aparecimento do Covid. E muitas pessoas acabam desenvolvendo o quadro mesmo da ansiedade. Então, se eu acredito que pode resolver, eu acredito que sim. Eu acredito que os sintomas dela vão passar. A gente espera que sim, que o tratamento funcione. Se não funcionar, tentamos com outro. Se não der certo com esse daí, que ela volte para a médica dela lá, que ela foi no postinho, para tentar uma outra medicação. Mas que a gente vai em busca de resultado, sim. E com relação a isso que o
O ouvinte disse aí que tem arritmia, também acontece, viu, Marcos? A gente tem, do mesmo jeito que a gente tem elevação da pressão, elevação de frequência cardíaca, a gente tem aparecimento de algumas arritmias relacionadas ao Covid. E a gente volta então para a mesma pergunta inicial. Eu não sei dizer se são anticorpos, se é uma síndrome imune, né? É a imunidade da gente tentando se livrar do vírus e acaba atacando o próprio coração, ou então atacando outros órgãos, no caso de outros sintomas, ou se foi só uma coincidência de tempo mesmo, se já tinha de aparecer e acabou aparecendo. De fato, é uma coisa ainda nova que a gente ainda está juntando dados para poder ter uma posição mais acertada acerca do assunto. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Marcos Dantas, bom dia. Eu gostaria de saber, porque minha sogra, ela tem arritmia e deu um pouco de angina. Aí ela está fazendo tratamento, só que ela disse que tem noite que quando acorda de madrugada com aquelas punhaladas. Isso é normal? Mesmo ela estando fazendo o tratamento direitinho? Aí o que precisa ser visto é se essas punhaladas são o sintoma da angina ou não, certo? Porque essas punhaladas podem não ter nada. A primeira coisa, essas punhaladas podem não ter relação nenhuma com a angina e com a arritmia. A dor tipo punhalada, a gente encaixaria ela naquele relato que a gente mencionou anteriormente, que é uma dor mais fina, mais bem localizada, costuma ser mais fina e mais bem localizada. Não é uma dor que a princípio faça com que a gente suspeite logo de cara de um quadro de angina. Mas se ela já tem o diagnóstico dado de angina, aí a gente precisa saber como é a dor dela, que é a dor da angina. Porque uma vez que o paciente diga que sente uma dor que é dessa forma, toda vez que o paciente sentir aquela dor, a gente atribui que é uma manifestação da angina. Então, o paciente que diz que tem uma dor que é apertando, se ele volta a dizer que tem o mesmo aperto, do mesmo jeito, a gente acredita que a angina está ali presente naquele momento. Outros pacientes podem ter uma dor de angina que seja fina, é como se fosse uma agulhada, uma espetada, é raro de acontecer, mas pode. E aí, quando esse paciente tiver essa dor novamente, se a dor for com as mesmas características no mesmo local, a gente vai presumir que é a angina que está de volta. Se essa punhalada é a dor que caracteriza a angina dela, nesse caso, o tratamento não está sendo suficiente, porque ela está acordando com angina à noite. E aí o que precisa ser feito é ela voltar ao cardiologista dela, ou o médico que fez o tratamento da angina dela, e fazer um ajuste nas medicações, né? Existem 4 ou 5 classes de medicações aí, 5 classes pelo menos de medicações que podem ser utilizadas no tratamento da angina para tentar obter o alívio ou a resolução completa da dor. Então a resposta é essa: se for relacionado, se a dor da punhalada é a mesma dor que ela sentia antes, que o médico viu e detectou que essa dor era angina, então a angina está de volta. Está definido aí que a angina está de volta e ela precisa voltar para fazer o ajuste das medicações para tentar melhorar. Isso não é normal e não deveria ser. Se essa dor é diferente, não, a minha dor de angina era outra coisa. Essa daqui é uma dor nova, aí precisa ser investigado, porque ela pode ter alguma relação com o quadro atual e pode ser uma dor de origem diferente. A nossa diretora Jaune Souza disse que depois da Covid ela ficou mais estressada. Pensa numa novidade, ela já é estressada com a vida já, né? Depois da pandemia ficou mais, né? Mas é assim, pelo que a gente observa aqui, por exemplo, o ouvinte acabou de dizer o seguinte, que a mãe dele teve Covid e o sangue dela ficou coagulando, mas tomou os remédios e agora quando ela acorda, a pressão fica alta, depois começa a fazer as coisas, a pressão baixa. É impressionante o quanto muitas pessoas desenvolveram situações que não tinham antes, depois dessa pandemia, né? Mas é importante que essas pessoas procurem o profissional médico? Sim, se você perceber que tem algo alterado, os pacientes de Covid durante a fase aguda da doença, habitualmente são tratados e acompanhados no centro de Covid ou com especialistas. O mais comum que acompanha isso é o otorrinolaringologista ou o pneumologista, porque é uma doença que na sua fase aguda, ela acomete as vias aéreas superiores, né, a garganta, o nariz, a laringe, ou até as vias aéreas inferiores, que é brônquios e pulmões. Então, o
profissional mais comum, o profissional especialista mais comum que acompanha durante o evento agudo do Covid é o otorrino e o pneumologista, ou no centro Covid, que existem os médicos, mesmo existem infectologistas, inclusive, também que acompanham, porque é uma doença infecciosa, então é uma doença que tem múltiplo acompanhamento. E existe o trabalho bacana, o trabalho que tem sido feito lá no centro Covid com os médicos que têm um know-how e têm uma experiência muito grande de lidar com esse tipo de pacientes. Então eles têm os protocolos específicos e são totalmente habilitados e capazes de lidar com o paciente durante a situação aguda. Depois que você passa da fase aguda, saiu da etapa aguda, é considerado liberado e de alta, aí o que precisa ser observado é se ficou algum sintoma, se restou algum sintoma. Se você saiu e curou-se, em teoria, não seria obrigado a passar por uma série de revisões. Aí fica a cargo de cada pessoa fazer revisões de saúde com os seus médicos de sua preferência. Em teoria não seria necessário, mas se o paciente terminou o Covid e agora está apresentando algum tipo específico de sintoma, eu acho que é bem lógico, né, é um bom senso dizer que uma pessoa que acabou de se recuperar de uma doença, a doença já foi embora, mas ele agora persiste apareceu um sintoma novo e que ele pode estar relacionado a ela, é bem prudente que ela faça uma investigação e um acompanhamento médico com um especialista, na verdade, que seja relacionado a isso ou iniciando com um clínico geral. O paciente, por exemplo, que está com esses sintomas de ansiedade, está mais estressado, está mais nervoso, pode começar com o clínico geral, pode ir então para um especialista que seria o psiquiatra. O paciente está com dor de cabeça frequente e recorrente, todos os dias tem dor de cabeça depois do Covid, pode ir para o clínico geral, pode ir para o neurologista. Se o problema é a pressão arterial que está descontrolada, se é o coração que está palpitando, está sentindo dor no peito, pode ir ao cardiologista. Se persiste com a falta de ar e nada melhora e não tinha ido ainda para o especialista, para um pneumologista, por exemplo, pode então visitar esse especialista. Isso aí vai muito de caso a caso e do bom senso e da prudência das pessoas. Se você está sem sintoma nenhum, você pode dispensar essa avaliação momentaneamente, né, deixar para um futuro, ou então aproveitar e fazer a sua visita regular ao médico de sua escolha para fazer uma revisão geral. E se você está sentindo sintomas, a gente sempre recomenda que sintoma não seja guardado em casa. A gente não sabe o que é que isso pode vir a trazer para o futuro. O Dr. Wander Weyden, ele é médico cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Os telefones 994-22-3138, 994-31-0681. Dr. Wander, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Obrigado. São 7 horas 46 minutos. Eu volto